E hoje nós vamos falar sobre um episódio, né? Aquele episódio que ocorre logo depois daquela história maravilhosa onde o Senhor Jesus alimenta a multidão e multiplica os pães e os peixes, e ali milhares e milhares de pessoas são alimentadas para Jesus. E justamente um episódio que João descreve com poucos versículos, com poucos detalhes, né? Mas é uma história impressionante que mostra agora que mesmo aqueles que estão próximos de Cristo Jesus, mesmo aqueles que presenciaram todo o milagre que acabar, inclusive se aproveitaram do milagre, inclusive comendo, né, deste milagre, os próprios discípulos agora simplesmente quase que naufragam na fé aqui. E Jesus precisa resgatar. Naufragam na fé aqui. E Jesus precisa resgatá-los dessa incredulidade, né? Por isso, não tenham medo, sou eu, Cristo Jesus, e Jesus se apresenta a eles. Provavelmente você já deve ter assistido esse filme do Náufrago, tá bom? E aqui eu já vou adiantar para você que se você não assistiu, eu vou falar o fim. Desculpa, mas eu vou falar o final do filme, tá? Mas se você não assistiu, assista. Mas é um filme muito legal, né? Que conta a história de um rapaz, de um homem, né? Chamado Chuck Noland, que ele justamente trabalhava aí na FedEx, uma empresa conhecida, né, de logística, se eu não me engano, mundialmente conhecida, né, e que ele sofre um acidente, o avião dele cai no Oceano Pacífico e ele fica, e ele consegue, né, se salvar e fica preso numa ilha durante muitos anos, né? Até que ele consegue, assim, sair dessa ilha. Mas é interessante porque o filme descreve justamente essa condição, né? Que mesmo diante... E ali altos e baixos que ele tem, mesmo diante da impossibilidade de ser resgatado, às vezes oscilando com esperança de ser e a falta de não ser, ele se acomoda ali naquela situação e começa, né, a sobreviver, e ele se adapta àquilo, e é muito interessante porque o filme vai descrever isso, como tem se dito aí, né, a sua resiliência, a sua perseverança, né, o seu entendimento, o seu desejo de sair dali, e por aí vai, e é impossível, improvável uma sobrevivência, mas ele consegue sobreviver todo aquele período. E esse filme justamente descreve aí, até muitas vezes utilizado para alguns, né, como aí uma forma aí de persistência e assim por diante. Ok? E se salva, né? E consegue sair dessa situação. É interessante porque o Senhor Jesus agora se depara com os discípulos quase que num naufrágio, onde agora eles estão no meio aí do mar da Galileia, num lago, né? É chamado de mar, mas ele não é um mar, ele é um lago, né? Muito grande ali na região da Palestina, e os discípulos então se encontram agora numa enrascada, numa situação difícil. Lembrando que nos versículos anteriores, o Senhor Jesus acabara de multiplicar os pães, né, e os peixes e alimentar a multidão. Jesus se aparta dos discípulos para ficar num momento mais a sós, isolado para orar, e os discípulos então vai adiante de Jesus com este barco para outra direção do lago. E é neste momento, é nessa situação então que os discípulos se encontram em maus lençóis, né? E o texto diz assim, de João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava quase escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para o qual eles se dirigiam. João apresenta essa situação agora
de uma forma muito resumida, diferente dos outros evangelhos, tá bom? E hoje nós vamos usar, o texto base é de João, mas nós vamos recorrer aqui os demais evangelhos que também citam e narram essa situação, mas com alguns detalhes. Lembrando sempre que os evangelhos, eles têm o seu público-alvo, o seu objetivo. Cada autor do evangelho tem o seu objetivo, o seu público-alvo, ao qual ele quer atingir. E aí existem algumas diferenças em relação à tendência, né, de narrativa de cada autor, ok? Mas eles não se contradizem, né? A gente chama de harmonia dos evangelhos aí, e a gente vai usar comparando esses textos para que a gente possa assim identificar outros detalhes e melhorar aí a riqueza, né, dessas lições. E João aqui ele faz isso. Né? O objetivo, parece aqui, da narrativa de João é justamente descrever aquilo que Jesus acabara de fazer, né? Multiplicando os pães, os peixes, e aquilo que Jesus fará, nos demais versículos do capítulo 6, se apresentando agora como o pão da vida. E ele faz justamente a ligação aqui e coloca essa situação para fazer essa transição, ok? Mas isso não deixa de ensinar aqui lições valiosas, como nós vemos também nos outros evangelhos. E é isso que nós vamos fazer essa noite, ok? E aqui nós precisamos lembrar que eles estão agora se movendo, né, diante aqui desse mar, para a direção a Cafarnaum, lado ocidental do mar da Galileia, e todo esse lado onde Jesus estava era um lado um pouco mais montanhoso, era como se fosse um barranco, uma encosta muito íngreme, né? Isso é descrito aí, tá bom? E aí eles se dirigem, né, para essa região, e os discípulos parecem ir à frente de Jesus, e o texto descreve que eles remaram, conforme a NVI, em torno aí de 6 quilômetros, 5,5 quilômetros e por aí vai. Se você já remou, já esteve num barco remando, não é algo tão simples de se fazer. E provavelmente era um barco não tão pequeno, um barco um pouco maior aqui para caber todos os discípulos, né? Claro. E precisa haver essa sincronização dos movimentos, não é tão simples assim. E apesar disso, de não ser um barco tão pequeno, esse barco, inclusive, agora, ele se depara numa situação de uma mudança brusca, muito comum nessa região desse lago da Galileia, do mar da Galileia, que é justamente os ventos que agora que sopram e que mudam muitas vezes a direção aí do lago, das águas, criando ondas e assim por diante, né? Não é brincadeira isso. Semana passada nós tivemos aí o feriado, né? E o que espantou a todos nós, né? Foram o grande número de acidentes, né? Na praia, em lagos, pessoas morrendo, inclusive um barco afundou, e isso é muito perigoso, não é tão simples assim, você pegar um barquinho e ir remando, ok? Porque o mar muda as coisas, a água é algo perigoso para aqueles que não sabem nadar, né? E aqueles que sabem nadar também, né? Não se brinca com o mar. Isso demonstra aqui, justamente, e eles estavam navegando, e esse vento parece que empurra este barco. Eles estavam navegando perto dessa região mais da costa aqui, perto do barranco, e esse vento empurra o barco, muito provavelmente, para o meio do lago, distanciando agora, ficando distante da margem e causando aqui pânico nos discípulos, tá bom? E nós vamos observar disso, nós vamos observar que através dessa situação, Jesus vai ensinar agora e vai demonstrar, com base também nos demais evangelhos, o naufrágio da fé, quase o naufrágio da fé dos discípulos. E como se deu isso? Pela impetuosidade e dureza do coração. Mas Jesus resgata sem omissão. Jesus simplesmente olha para aquilo e se dispõe a resgatar os seus discípulos daquele perigo. O primeiro momento que nós observamos nessa situação é descrito aí no versículo 19 e complementado, e aqui eu quero fazer o complemento de Mateus, capítulo 14, versículos de 25 a 31.
Diz assim Mateus: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nessa situação que João descreve, falta aqui, e ele não coloca esse detalhe impressionante da história de Pedro andando sobre as águas. Como eu disse no início, não é essa a intenção de João ao escrever o Evangelho, mas esse fato ocorre neste momento. Um fato extremamente importante aqui, porque justamente vai demonstrar dentro desse contexto, dessa relação entre Jesus e os seus discípulos, essa fé vacilante dos discípulos também. E é difícil de entender nesse texto porque os discípulos pensaram que Jesus fosse um fantasma. É interessante até a palavra ser utilizada aqui. E que eles olham já madrugada, muito provavelmente cansados, remando já há algum tempo, agora já remando sem conseguir sair do lugar, parece, e ficando aí cada vez mais distante da margem, já com o desespero, as ordens, né, o raciocínio já afetado, começa agora a pensar num fantasma. E é impressionante você ver isso, inclusive na narrativa bíblica. Eu me lembro de uma situação, quando eu era líder de jovens, eu não era pastor ainda, eu estava no seminário, eu era líder de jovens lá na Igreja Batista de Nova Inês e Sumaré, e nós estávamos no acampamento de carnaval, e nesse acampamento de carnaval, faleceu o pai de um dos jovens lá da igreja, e eu tive que pegar esse jovem, mais um outro jovem, e nós voltarmos, né? Estávamos aqui em Nazaré Paulista. Já era tarde da noite e a gente voltou para Nova Veneza, Sumaré, para o velório do seu pai. E ali nós ficamos, né? Até a tarde e tudo mais. E por volta aí de umas 4 horas da manhã, nós retornamos para Nazaré Paulista. E eu me lembro que aqueles meus amigos, tinham 2 amigos meus que estavam comigo no carro, que justamente era para fazer companhia para que eu não dormisse na direção, eles pegaram no sono, eles dormiram. Né? Muito amigo, né? E o horário aí era mais ou menos em torno de 4 e pouquinho da manhã, eu estava voltando em uma estrada de terra estranha, sinuosa, ali em Nazaré, já o sono, o raciocínio já lento, e a noite, esse horário para mim da madrugada é muito complexo. E eu ficava assim no volante com o olho arregalado e eu começava a ver cada curva um bicho, mas não tinha bicho. Parecia que eu estava enxergando alguém na estrada, mas não tinha ninguém na estrada. Eu não sei, talvez esse foi aí a mesma atitude, aí, a mesma situação que os discípulos estavam. E não tinha nada, simplesmente era o sono, era o cansaço que começou a criar peça aqui, uma peça na minha mente, não é? E é interessante que agora eles acham que Jesus pensam agora nessa situação de Jesus como sendo um fantasma, mas não existe nenhuma aparição disso. E é um detalhe interessante aqui desse texto também, é que Pedro faz aqui um diálogo com o Senhor Jesus, quando vê Jesus se aproximando. E ele diz, né? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E nós vamos observar agora que Pedro sai do barco numa condição climática perturbadora, anda sobre as águas, numa confusão mental, achando que Jesus é um fantasma, mas mesmo assim ele sai do barco. Essa impetuosidade irresponsável de Pedro é algo impressionante. Eles já estão numa situação difícil. Madrugada,
cansado, vem esse vulto de Jesus se aproximando, pensa ser um fantasma. E ele tem esse diálogo inusitado com o Senhor Jesus. Senhor, se é o Senhor mesmo, então me ajude, me deixe sair do barco e andar sobre as águas. Essa impetuosidade irresponsável de Jesus, que muitas vezes é confundida, é algo interessante porque ele inclusive caminha sobre as águas, sobre a água agora. Pedro agiu pelo ímpeto, né, pela ousadia, pela adrenalina e põe o pé para fora do barco. Não é a fé em Cristo Jesus, não é a fé em si que faz Pedro caminhar, não é a grande fé de Pedro que o faz caminhar pelas águas, muito pelo contrário. Pedro agora propõe um desafio para Jesus. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Olha só que responsabilidade. Cansado, sem direção, ali à deriva, quase naufragando, pensando, vendo coisas. Ele sai do barco agora nessa brincadeira que parece que com Jesus. Ou seja, não é a fé de Pedro que o faz sair do barco, é a sua incredulidade irresponsável. Muitos acham, olha, como Pedro foi um homem de fé, que ele pôs o primeiro passo ali na água. Não, Pedro não está tendo fé em Cristo Jesus. Pedro está extrapolando aqui a sua incredulidade, a sua irresponsabilidade. Uma fé agora impetuosa, com base na impetuosidade aqui, na adrenalina. Uma fé estranha. E agora coloca o pé num desafio para com Jesus. Se é o Senhor mesmo, me deixa colocar o pé para fora. Pedro está desafiando Jesus. E ainda ele é tão impetuoso que dá vazão a esse desafio. Ele coloca o pé para fora. Não é fé isso. Isso não é fé. Agora, a ironia do texto, ela é impressionante, porque o Senhor Jesus agora, ele diz: venha! O desafio, essa impetuosidade, essa fé estranha, essa fé com base no ímpeto aqui, totalmente estranha, é agora confrontada com esse... Então venha, Pedro. Parece uma ironia do Senhor Jesus, porque Jesus conhecia o seu coração. Mas Jesus diz: vem cá então, anda aí. E essa incredulidade, diz o texto, o faz afundar. Não é porque agora Pedro começa com fé e a sua fé vai diminuindo e que agora ele vai afundando. Não! Pedro era um incrédulo dentro do barco e era incrédulo fora do barco. E ele lança e ele se propõe e sai do barco apenas por um desafio sobre quem Jesus era. Isso não é fé. E é algo impressionante que nós vamos observar. Jesus acabara de alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixes, e ele multiplica isso. Mas ainda assim, os discípulos demonstram essa dificuldade de entender. Pedro não foi corajoso, ele não foi um homem de fé e que depois a sua fé foi caindo, mas ele simplesmente agiu pelo ímpeto, pela adrenalina, pelo desafio, de forma irresponsável, e que muitas vezes isso é confundido pela fé. Esse tipo de fé, pelo ímpeto, afunda rapidamente e só demonstra a sua incredulidade no seu cerne. Nas agitações dessa vida, não se pula pelo ímpeto com a travestido de fé. Deu para entender, meus queridos irmãos? Nas agitações dessa vida, eu não pulo do barco agora de forma impetuosa, achando que isso é fé. Sabe aquela história assim? Muitas vezes o crente tem a mania de fazer isso. Eu já fiz isso também na minha imaturidade. Né? A gente fala assim, olha, se Jesus fizer isso, fizer aquilo, se Jesus fizer assim, assim, assado, essa é a vontade de Deus. Não é?
Eu falo assim, se Jesus me der um sinal, se Jesus falar, olha, acontecer isso, 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 como circunstâncias, como uma mera circunstâncias, eventualidade, se isso acontecer, não, então isso é a vontade de Deus. E o que mais me impressiona, eu não estou dizendo que Deus não age nas circunstâncias, claro que ele age, mas muitas vezes as pessoas baseiam a sua fé apenas nas circunstâncias, não é? Amanhã é segunda-feira. Eu não aguento mais o meu trabalho, eu estou orando para que Deus me dê um trabalho, para que Deus abra as portas de um outro emprego. E aí eu falo assim, aí eu chego amanhã no trabalho, o meu chefe fica bravo comigo, porque é segunda-feira, ele está chateado, ele está bravo. E aí eu começo a pensar, tá vendo? É a vontade de Deus que eu saia do meu trabalho. Aí acontece um outro negócio, ele me dá uma bronca, tá vendo? Olha, é a vontade de Deus que eu saia do meu trabalho. Olha, e aí as coisas começam a complicar, porque amanhã é segunda-feira, e aí eu continuo achando, não, é a vontade de Deus que eu saia do trabalho. E aí no final da tarde eu peço as contas. Não foi a vontade de Deus, foi o seu ímpeto travestido de fé. Deu para entender, meus queridos irmãos? Você agiu como Pedro. Você agiu como Pedro. Você não confiou, você não descansou seu coração em Cristo Jesus, mas simplesmente ficou somando as circunstâncias, os detalhes do acontecimento, para colocar, na boca de Jesus Cristo algo que estava no seu coração e que ele nunca falou nada. Cuidado com esse tipo de fé. Não se pula em águas agitadas pelo ímpeto e adrenalina. Vai se afogar. E vai demonstrar incredulidade. Cuidado, meus queridos irmãos. Olha, agora eu acho que é a vontade de Deus de eu trocar o carro. Eu vou trocar o carro, não tem problema se trocar o carro, tá bom? Mas vá pelos procedimentos corretos das Escrituras para descobrir se é a vontade de Deus que você troque o seu carro. Nossa, olha esse carro, eu vou ligar o carro amanhã, tá vendo? Não funcionou o carro. É vontade de Deus que eu venda esse carro. Olha, eu estava passando ali, o carro falhou. É vontade de Deus que eu venda esse carro. Olha, eu passei na concessionária e eu vi uma oferta fantástica do carro, o carro que eu desejava, o carro que eu queria, e aí aquilo senti no meu coração uma agitação, e eu falo, tá vendo Deus, tá vendo, é a vontade de Deus que eu troque o carro, e eu vou lá no final do dia e faço uma dívida e troco o carro. Não é a vontade de Deus, foi seu ímpeto, travestido de fé. Cuidado, meus queridos irmãos, com esse tipo de fé. Ela simplesmente demonstra a incredulidade. Pedro não deveria sair do barco. Pedro, ele simplesmente não sai porque ele confia em Cristo Jesus. Ele sai por causa de um desafio. Não fique desafiando Jesus Cristo. Você vai se afundar. Homem de pequena fé. Porque a fé é em Cristo Jesus. Pedro duvidou de Cristo Jesus. Não duvidou que ele continuaria caminhando nas águas. Ele duvidou do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que acabara de alimentar uma multidão. Pedro aqui demonstrou seu pecado de incredulidade ao duvidar da pessoa de Cristo Jesus. Ele não duvidou que ele continuaria andando, não, ele duvidou de Cristo Jesus. E vai se afogar. E quase morrer afogado se Jesus não o resgata. Cuidado, queridos irmãos, com esse tipo de fé. Há também um outro episódio nesse de João capítulo 6, mais detalhado também, com uma outra ênfase em Marcos capítulo 6, versículos 50 e 52, que diz assim, João diz assim, mas ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. João só fala isso. Mas Marcos apresenta um detalhe agora de todos aqueles que estavam no barco. Talvez inclusive até de João, que estava ali. Pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu! Não tenham medo! Então subiu no barco para junto deles. E o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. A exortação de Jesus contra o medo agora, ao se apresentar dirigindo a eles, fizeram recebê-lo novamente no barco. É engraçado esse detalhe do texto, né? Porque eles, inclusive, essa incredulidade agora, esse naufrágio da fé,
quase que os impede de deixar Jesus entrar num barco junto com eles novamente. Olha só. Não é a questão de que eles estavam apenas com medo, achando que era um fantasma, não era isso, e que a mente deles estava pregando uma peça, mas é justamente o que está implícito aqui, é essa incredulidade. E o Senhor Jesus se apresenta: coragem, sou eu. Inclusive se utilizando de uma expressão do Antigo Testamento, de Êxodo. Aqui é a mesma expressão, só inverteu aqui, eu sou e sou eu. Aqui o texto em português inverteu, mas no grego é a mesma expressão do hebraico. Quando Jesus se apresenta a Moisés, eu sou. Olha, o Senhor quer que eu volte para o Egito, libertar o seu povo, mas em nome de quem? Deus diz, eu sou. O eu sou te envio. Jesus usa essa mesma expressão, eu sou. O Deus está com vocês. Mas o texto de Marcos revela aqui algo impressionante. Coração duro, coração petrificado. Pedra flutua? Pedra não flutua, só o gelo, né? Vamos dizer assim, né? A pedra de gelo, né? Mas a pedra, você joga a pedra, ela cai, ela afunda. Não é? E esses corações estão prestes a afundar na sua fé em Cristo Jesus. Porque justamente estão petrificados, endurecidos. E o agravante disso, que é descrito no Evangelho de Marcos, é que ele faz essa comparação agora com o que Jesus acabara de fazer. Irmãos, já o milagre da multiplicação dos pães, ele é algo impressionante, que é destacado nos evangelhos, e isso impactou as pessoas de tal forma, que nós vemos lá que eles queriam declarar Jesus como rei, mesmo que de forma forçada. Tamanho foi o impacto na vida das pessoas aquilo que Jesus acabara de fazer. Mas minutos depois, horas depois daquilo que Jesus fez, os discípulos ainda estão de coração duro. Não entenderam o que Jesus acabara de fazer na multiplicação. Eles não entenderam aqui quem Jesus era. Coração duro. Eles não entenderam agora a demonstração de amor de Jesus em alimentar as pessoas. Em Jesus agora, através desse milagre, se apresentando como o Messias que haveria de vir. Mas ainda estavam com o seu coração duro. E coração petrificado afunda. Vai naufragar na fé. O milagre público compartilhado com tanta gente não foi capaz de quebrar um coração tão duro. Não deixaram se entender, inclusive não nos deixando entender quem Jesus era e o que Jesus acabara de fazer. Se existe um milagre em nossas vidas, preste atenção aqui em mim agora. Se existe um milagre nas nossas vidas, é Jesus quebrantar no nosso coração. O maior milagre na vida de uma pessoa não é curar do coronavírus, não é cegos verem, não é paralíticos andarem, não é uma pessoa doente se curar. Isso tudo é apenas detalhe. O maior milagre na vida de uma pessoa é o quebrantamento do seu coração. E o único capaz de operar esse milagre é Cristo Jesus. Nem a multiplicação dos pães, nem a maior demonstração de bondade e amor de Cristo Jesus para com as pessoas e a necessidade das pessoas foi capaz de quebrantar o coração dos discípulos. Muitas vezes a gente não, o amor quebranta o coração, a gente até canta, né? O amor de Jesus quebranta o nosso coração, sem dúvida. Mas, olha, vamos fazer o bem, vamos ajudar as pessoas para que as pessoas se tornem mais quebrantadas. Que bom, mas isso não vai quebrar o coração das pessoas. Não vai. Porque o único capaz de quebrar o coração das pessoas é Cristo Jesus. Você crê nisso? Olha, eu vou fazer o bem aqui para as pessoas, não tem problema, faça o bem. Olha, eu vou ajudar para que elas quebrantem o coração e que talvez com o meu gesto de bondade ela seja quebrantada. Não é pelo seu gesto de bondade, é por Cristo Jesus. Faça o bem, faça o seu gesto de bondade, não tem problema. Mas o milagre ocorre por meio de Cristo Jesus. Deu para entender? Nesses últimos meses aqui, transmitindo culto aqui na igreja,
Praticamente a cada 15 dias passa uma moça aqui, talvez hoje ela passe, pedindo alguma coisa. E eu sempre dou, porque aqui na igreja a gente tem os mantimentos e a gente dá alguma coisa para ela, eu dou alguma coisa para ela. E alguns dias atrás, eu, inclusive, fiquei conversando com ela aqui, dei uma Bíblia e blá, 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 blá. Mas olha, ela continua na mesma situação. Evangelizei, falei de Jesus para ela. Mas ela continua na mesma situação. E eu dei muitas coisas, e se ela passar de novo, eu vou continuar dando, não tem problema. Não tem problema disso. Mas apenas para os irmãos entenderem que o coração de uma pessoa é quebrantado por Cristo Jesus. Não pelas nossas boas obras. Não por aquilo que eu faço de bom para as pessoas. É singelo, é algo bacana você fazer a bondade para as pessoas. Você ser uma pessoa boa é algo extremamente bom. Você está agora fazendo o que Jesus mandou. Mas isso não quebranta o coração do pecador. É Jesus Cristo. E isso não está no nosso poder, não está nas nossas mãos isso, meus queridos irmãos. Esse é o maior milagre na vida de uma pessoa. Um coração quebrantado. Se não houver um milagre no coração do homem, o quebrantamento do seu coração, por mais que seja a bondade apresentada a ele, não vai resolver. A sua fé vai naufragar, a sua fé vai afundar. É como uma pedra que afunda na água. Assim é o coração petrificado. O coração de pedra é difícil de mudar. Ele é incoerente, inconsistente. É um coração que se deixa levar pelas ondas e só afunda cada vez mais. E aqui eu não estou dizendo isso para você desanimar você, mas simplesmente para corrigir, assim como Jesus está corrigindo com os discípulos. A intenção aqui deles não é... Olha, eles viram um sinal de bondade de Deus, de amor, mas ainda assim os seus corações estavam petrificados, endurecidos. Porque só Jesus quebranta o coração. Ele quebrou o seu coração? O que tem sido difícil para você? Tem sido difícil para perdoar? Aceitar alguma situação? Aceitar o que você tem vivido? Tá de coração duro? Relacionamento conjugal? Tá quebrando o pau ali, brigando? Não consegue perdoar? Não consegue falar um com o outro? Fala daquele jeito atravessado, irmão com irmão, filho com pai, pai com filho, relacionamento lá no trabalho, tá difícil. Sabe o que muda? É coração quebrado, meus queridos irmãos. Peça em nome de Jesus essa noite, se você tem lutado com isso, para que Ele quebrante o seu coração em nome de Jesus. E que não é a bondade, não, eu vou fazer o bem, continua fazendo a bondade, mas não é a bondade. O final das coisas é Cristo que quebranta o nosso coração. Mas graças a Deus a história termina bem aqui. A história termina bem, porque Jesus resgata sem omissão. Ele não se omite ao resgate dos seus discípulos. E ele repete de novo: sou eu. Sou eu. Eu sou o Deus que resgata. Ele está se identificando agora. Não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco. Mas Marcos vai descrever que então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Eles ficaram impressionados. Está dando para entender, meus queridos irmãos, que não é a multiplicação um ato de bondade que muitas vezes começa a mexer no coração das pessoas, mas é uma tempestadezinha? E olha que nem tem tempestade, parece que foi só vento forte aqui. Deu para entender que nem sempre a bondade tem esse poder de amaciar o nosso coração, mas uma tempestade, uma agitação, uma ventania, um mar revolto da nossa vida que muitas vezes quebrantam, que nos leva a Jesus Cristo e Ele quebranta o nosso coração. Parece que no meio da tempestade eu começo a ficar mais maleável e me desprender das minhas pretensões, do meu suposto poder, da minha autossuficiência e digo: Jesus, entra no barco porque eu não estou dando conta. Está dando para entender? João faz esse contraste aqui.
um grande ato de bondade para com as pessoas, de amor, de alimentação das pessoas, de pessoas famintas. Não foi suficiente para quebrantar o coração dos discípulos, não entenderam, mas agora a ventania, a quase morte, o quase naufrágio, o quase afogamento. Opa! Eu não estou dizendo que você tem que orar por isso, buscar isso, mas essa situação, às vezes elas se tornam importantes, que nos faz quebrantar e nos parar e deixar, olha, o remo, o comando do barco. E a gente diz, Jesus, entra aí porque eu não estou dando conta. Eu não estou conseguindo sair desse imbróglio, dessa tempestade, dessas ondas que cada hora me dão um caldo ainda maior. E aí, Jesus resgata sem omissão. Então subiu no barco e o vento se acalmou. Esse é o maior desafio da vida cristã. Não é você agir por impulso, pelo ímpeto, achando que é fé isso tudo. Não é você sendo persistente com o seu coração duro, na sua autossuficiência, naquilo que você, nas suas convicções, achando que você está certo e que Deus não é. Mas é em meio à tempestade, é eu abandonar o remo, muitas vezes, porque eu não tenho condições mais de remar, abandonar o leme e dizer, Deus, Senhor Jesus, toma conta aqui do barco, entra aqui no barco da minha vida e dá a direção correta. Queridos irmãos, esta é uma exortação para nós. Cuidado. Não é à toa que Paulo faz essa recomendação e diz nessa triste situação que crentes agora naufragaram na fé. Que você não seja assim como esses crentes. E ele diz assim a Timóteo, este é o dever de que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam agora Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não mais blasfemem. Olha só que situação de pessoas que estavam na igreja, e agora Paulo deixa Timóteo responsável, mantendo o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência de quem é Cristo Jesus, porque alguns já estavam naufragando na fé. Na igreja. E eles agora passam pela triste disciplina da igreja, de Cristo Jesus, de serem deixados e excluídos desse guarda-chuva, desse barco da igreja, e agora estão à deriva, à mercê do diabo. Irmãos, que tristeza é isso. Que tristeza. Não seja como esses crentes que naufragam na fé. Eu e você com uma fé impetuosa, com o coração, insistindo num coração endurecido. E muitas vezes chegou a hora, e se chegou essa hora, faça isso. Deixa Jesus entrar no barco. O vento você não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir, não é verdade? O vento acalma. Esse é o nosso Deus, descrito no Salmo 107, versículos de 23 a 31. Esse é o nosso Deus. O texto falando de Deus, que é mais poderoso que todos os mares e tribulações e situações que a gente vive. Fizeram-se ao mar em navios para negócios, na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam ao abismo, e diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam.
reduziu a tempestade reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Essa situação descrita no Salmo é essa situação vivida pelos discípulos na presença de Cristo Jesus. Eu tenho poder, eu sei para onde vou, eu vou dirigir, eu tenho o controle do meu barco, eu tenho os remos na mão aqui, eu vou para onde eu quiser. Não! O vento te desvia da rota. As tribulações, as situações, mas Deus vem e resgata. Quando, de fato, você é quebrantado. Quando você deixa de agir pelo seu ímpeto. Quando muitos de nós perdemos a coragem e, no fundo do poço, clamamos: Senhor, me socorre em nome de Jesus. Ah, e você chegou na onde Deus queria. Eu cheguei na onde Deus queria. Salmo 29, versículos de 3 a 4, vai dizer: olha, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Ainda nos versículos de 10 a 11, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Águas agitadas para Deus? Não é nada disso. Porque o Senhor, no Senhor, Ele vem a calmaria. Amém? Amém, meus queridos irmãos? Confie nisso. No Salmo 65, versículo 7, o salmista vai dizer: Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. É o Senhor que acalma as águas agitadas que a gente vive. Você não pula nessas águas agitadas pela adrenalina, pela impetuosidade. Você não pula porque você está o coração duro, obstinado e dizendo: eu vou conseguir. Não, você vai se afundar. Mas em Jesus, em Cristo, nós encontramos a direção, a calmaria. Mares tranquilos. Direção para onde a gente deve ir. Tu dominas o revolto mar, diz o Salmo 89. Quando se agitam as suas ondas, tu as acalmas, esmagastes e matastes os monstros dos mares, até monstro dos mares, olha só. Com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Esse é o nosso Deus, meus queridos irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é Cristo Jesus, que foi desafiado por Pedro, que foi desafiado pelos discípulos, pelo coração duro dos discípulos. Mas esse é o nosso Jesus, que sempre nos resgata, que nos resgata dessa situação. Lembra da história do filme que eu contei no início dessa mensagem, no Náufrago? É muito interessante porque no final do filme há um momento de salvação naquele final do filme. Mas o momento de salvação do filme, do Náufrago, é quando ele abandona os remos e se entrega à própria sorte. E essa cena é algo impressionante. Ele perde inclusive o seu amiguinho imaginário, o Sr. Wilson, a bola Wilson. E vai embora. E agora ele se encontra só. Ele não tem mais aonde ele repousar a sua segurança e confiança. E a cena é ele sentado no barco, colocando o remo sobre as águas e simplesmente se entregando. É neste momento quando ocorre a salvação deste náufrago. O momento da salvação do filme do Náufrago, a maior cena é quando ele abandona a sua vida e tudo o que ele mais amava e diz: já não posso fazer mais nada. Não posso mais me alimentar, não posso mais nutrir as minhas necessidades, não posso navegar, não posso mais. Este é o momento da salvação. Por mais lições de resiliência, adaptabilidade, força de vontade, criatividade que o filme apresenta, a salvação ocorre
quando ele se desapega da própria vida. Quando ele reconhece a limitação, quando ele reconhece que chegou a sua hora. É neste momento que o seu coração é quebrado. Não tem mais entusiasmo, não tem mais ímpeto, não tem mais coração obstinado, apenas coração quebrantado. É nessa hora que chegamos onde Deus quer. Queridos irmãos, que você, em nome de Jesus, possa assim quebrantar o seu coração, pedir para que Ele quebrante o seu coração em nome de Jesus. Parar de viver uma vida de ímpeto, né? Uma vida impetuosa, achando que é coragem travestida de fé. Não é isso. É em Cristo Jesus, o nosso resgatador. Amém?